Apresentação. Já está, não está? Está recording in progress. Podes só. Está a Nira ali de Paco. Está ainda ao teu E nome. agora? Já Agora está? não. Já. Então. Bem, então vamos aqui aguardar só um bocadinho para ver se junta mais pessoas, está bem? Vou ter que esperar aqueles minutinhos da praxe. Exatamente. Provavelmente apanhamos alguns aí para terminar em trabalho. Outros ligam-se a caminho de casa e vão no carro, a ouvir-nos. Será? Certeza que está aí alguém assim. Eu não, agora também a maioria das pessoas já trabalha em casa, né? Se calhar não. São cinco. Aqui está a gente. Lá. Depois por aqui caras e nomes conhecidos. É isso, é o que diz ali, não é? Vamos começar dentro de poucos minutos. Também não vamos esperar Sim. muito tempo, que é para conseguir aqui respeitar a quem chegou a horas, mas Ah, entendemos que às vezes às 5 há uma reunião a acabar, há vou aquela começar. última tarefa do dia, conseguiram sair uma horinha mais cedo a organizar-se de maneira a ficar aqui a ouvir-nos. De qualquer forma, também provavelmente podem já estar a ver isto gravado, não é? Olá, pessoas que estão a ver gravado. A chegarem da gente. E esta hora, horas, quem sabe, chega uma hora, pode ser talvez um bocadinho mais, um bocadinho menos, depende das questões também que possam ter. E vamos aqui falar de desenho de comportamento, como é que isto se liga aqui com a gestão de experiência no geral, ponto, não é? Tanto de cliente como de colaboradores. E vai ter aqui duas fases. Vai ter uma parte assim um bocadinho mais teórica, já aborrecida, porque nós não queremos aborrecer ninguém, mas depois tem aqui uma parte mais prática que vamos vos mostrar alguns casos concretos e casos práticos. Portanto, se gostam dessa parte, E também vai aguardem haver um aqui uma parte bocadinho, que mais é mais da. dinâmica. Diz? Isso. Estava a dizer, também vai haver aqui uma parte mais dinâmica em que vamos pedir a vossa intervenção via chat. Isso. Quem quiser falar connosco, não Exatamente, quem quiser falar connosco, estamos aqui. é? Isso. Bem, se calhar esperamos mesmo até aos e 5. O que é que achas? Se calhar conseguimos ir começando. É isso. Então, de uma forma formal, quero-vos dar as boas-vindas a este webinar. Muito obrigado por se terem inscrito, muito obrigado por estarem a assistir, não é? Mesmo que não se tenham inscrito, depois também fica disponível no YouTube. Olá, e obrigado por estarem aqui connosco. Podes então mudar, Irali? Ela que está no comando, Vai-me dizendo se eu isto muda ou não muda. não mudou ainda. É a Irali que tem o comando na mão. Carrega no botão. Ainda não? Ainda não. Ai, que estranho. Mas aí está a mudar? Agora sim. Já mudou. Está com jet lag. Exato, é jet lag de chegar daqui a ali. Era para dar mais aquele minutinho que nos faltava de Exato, tolerância. exato. Ele está a Era isso ajudar. mesmo. Era isso mesmo. Bem, então vou aqui começar a dar o pontapé de saída devagarinho para guardar mais este minuto, porque já reparei também que ainda se estão a juntar então algumas pessoas.
e estamos aqui hoje para falar e para explorar aqui um bocadinho o futuro e como incorporar o design de comportamento na gestão de experiência, como falámos até agora. Se tiverem alguma questão, alguma dúvida, algum comentário, que queiram complementar o que nós estamos a dizer ou dar outros exemplos, fiquem à vontade, falem através do chat, ou eu ou a Nirali vamos vendo e vamos tentando responder às vossas dúvidas e às vossas questões, que às vezes dessa forma torna-se mais interativo e mais interessante e com maior valor para todos nós. Tá bom? Podes passar, Posso aqui. O Zoom é que se não sabe conseguires. usar. Ok, isto vai com um bocado Já de delay, está, mas vai lá. já está, já está. Boa, Bem, boa. então vou começar por me apresentar. Para quem não me conhece, se calhar algumas pessoas já me conhecem, mas o meu nome é Tânia Rolim, sou licenciada em Marketing pelo Politécnico de Setúbal, sou mestre em Customer Experience. Há poucos que eu saiba em Portugal, até porque tive de tirar o mestrado em Espanha, e sempre ligada, aí está ao marketing e ao atendimento, já há mais de 8 anos que trabalho com gestão de experiência, principalmente de cliente, e em setores muito diversificados, como retalho, indústria, telecomunicações. Para mim, desde a altura do marketing, que sempre fui muito interessada para temas de marketing one-to-one, e hoje em dia estou aqui na parte de, já há anos, não é? Sou uma perita em experiência, e e fascina-me muito a capacidade de criar emoções a pessoas através de produtos, serviços ou mesmo experiências. Gosto de deixar uma mensagem importante é que muitas vezes associam a gestão de experiência a um departamento e eu acredito que é muito mais do que isso, é muito mais holístico dentro das empresas. Na realidade, qualquer função e qualquer um pode ter o pensamento de cliente e trabalhar para esta centralidade e para esta melhoria de experiências, quer do cliente, quer de colaboradores e de colegas. Miralda, apresentas-te também um bocadinho, para eles te conhecerem antes de arrancarmos? Claro que sim. Então, sou Nirali, não sei se já me viram por aqui noutros webinars, tanto a mim como a Tânia, não é? Pronto, eu sou da área de inovação de produto e serviço, mas acho muito que esta área está muito ligada também ao Customer Experience, até porque tem tudo a ver. Nós pomos sempre o utilizador no centro da nossa experiência e, no fundo, é isso que nós trabalhamos, é na gestão de qualquer experiência. Já trabalhei em vários setores, retalho, telecomunicações, saúde, banca, muitas delas aqui na ISO. Um, já faço parte aqui da ISO também desde 2020. E pronto, já é algum tempinho. Assim como a Tânia deixa uma dica, eu deixo-te daqui outra. Olhem sempre para o lado humano das coisas, sempre que abraçarem aqui um novo desafio, um novo projeto, olhem sempre para o lado humano. Acho que é super crucial aqui para entender aqui as necessidades humanas e comportamentais e entendermos aqui os sentimentos subjacentes face a qualquer situação. Isto agora parece muito inspiracional, agora que Foi? disse. Foi Eu escrevi, sentido, mas foi agora que sentido. disse, senti mais, senti mais. E pronto, espero que aqui no final do webinar voltem a repensar nestas frases ou nestas palavras que tanto eu e a Tânia dissemos, e espero que façam sentido. Tânia, se E que calhar. as levem, não é? Começamos Exatamente. sim. Bem, e queremos começar este webinar de hoje com uma pergunta que, se quiserem, podem partilhar connosco no chat, que teremos todo o gosto em ver aqui as vossas respostas, que é qual destes animais é que vocês acham que é o responsável por maior quantidade de mortes, não é? De pessoas? Serão as vacas ou os tubarões? Aqui um minutinho para quem quiser participar connosco de uma forma mais ativa, responder aqui no chat, por favor. Desculpem. E se não, Vamos lá, depois eu que é para não mexer vou sozinhas. desvendar Deixa aqui a eu ver aqui o resposta. ecrã grande. Boa, já estamos a ter aqui algumas respostas. Então temos, Dada a resposta, tu, antes de eu passar para o slide a seguir, porque eu acho que o slide a seguir já deve dizer a resposta. é verdade. Então, se vocês pensaram que seriam os tubarões, desenganem-se. Podes então passar, Mirali, por favor. Agora sim. É isso mesmo, não é? Se pensaram em tubarões, desenganem-se, porque na realidade a resposta correta é vacas. E isto, o que é que aconteceu? Vocês, como nós, provavelmente, quando vimos esta provocação primeira, esta pergunta, deixámos-nos levar por uma coisa que se chama heurística da disponibilidade.
E isto foi originalmente designada por dois autores, um deles, inclusive, vamos falar um bocadinho mais à frente, e acontece quando uma tomada de decisão é levada pela emoção. As experiências pessoais ou os acontecimentos que aquela pessoa viveu têm um peso maior do que alguns dados científicos ou dados confiáveis. Portanto, neste caso, nós, a ciência diz-nos que, e eu creio que não me vou enganar, são 22 mortes versus 2 mortes, portanto, 22 para vacas versus 2 para tubarões. A ciência diz-nos isto, mas nós, como memorizamos os filmes onde vemos tubarões assassinos e não vacas assassinas, acabamos por achar que é os tubarões e não as vacas, e isto é então o tal fenómeno da heurística da disponibilidade. E queríamos começar aqui com este exercício para trabalhar então esta questão das heurísticas e como é que elas influenciam a mente ao longo das nossas decisões diárias e do dia a dia, em que todos os momentos acontecem. E é isso mesmo, na realidade, nós todos os dias somos, ao fim e ao cabo, vítimas. Esta frase é a frase do tal autor da heurística da disponibilidade, e o que ele diz é que todos os dias somos vítimas dos nossos próprios vieses cognitivos. Ao fim e ao cabo, o que é isto de vieses cognitivos? São atalhos mentais que nós temos, e que, na realidade, nós usamos muitas vezes. 98% do tempo em que tomamos uma decisão, estamos aqui a aproveitar-nos destes vieses cognitivos. Tá bom? E agora vamos aqui ver uma coisita mais à frente, que ajuda também a explicar isso. Ao fim e ao cabo, o que é que nós vemos aqui? São dois tipos de atalhos mentais. E não se preocupem, esta é a tal primeira parte aqui um bocadinho mais teórica, mas depois vem a parte mais divertida, que é vermos isto na prática. Mas sem vos darmos este contexto inicial, seria mais difícil vocês depois aproveitarem e tirarem valor da parte mais prática e conseguirem juntar aqui as peças. Bem, aqui nós temos dois tipos de atalhos. Ao fim e ao cabo, os atalhos são isso mesmo, não é? São aqueles pensamentos rápidos que nos ajudam a otimizar a capacidade aqui do nosso cérebro. E temos, por exemplo, as heurísticas, que é a tal ferramenta de tomar decisões de forma rápida ou com informações limitadas, e temos os viés, que são assim algo mais parecido com o próprio estereótipo, com um preconceito, que na realidade é uma evolução destes atalhos mentais, onde erros são introduzidos e isso faz com que nos crie possa criar uma conclusão errada, não é? Por isso é que nós aqui até, porque viés é uma palavra que não é muito comum, e nós quisemos trazer-vos aqui alguns exemplos do que é que isto então poderia ser. Podes passar, por favor? Posso. Isto é que é o jet lag. Não faz mal. Bem, também é importante aqui entender, quando estamos a começar a fazer esta imersão no desenho de comportamento, quando vamos aprofundar aqui os diferentes vieses, se forem fazer este trabalho, provavelmente vão ficar loucos, abananados, porque eles são mais de 200 estes vieses que estão documentados, inclusive alguns são parecidos e podem se sobrepor. Então aqui, o que é importante quando nós estamos a trabalhar com estes vieses? O importante é entender, afinal, quais é que são os mais importantes e qual o peso de cada um, para tentarmos nos focar nesses, que têm um grau de importância maior e um peso maior, porque senão seria impossível estarmos aqui a tratar deste mapa todo, e até porque muitos sobrepõem-se. E agora, se calhar, peço à Nirali para falar-vos um bocadinho mais como é que estes vieses, na realidade, afetam a gestão de experiência, não é? Sim, exatamente. Obrigada, Tânia. Então, acho que também nos pode ser útil entender aqui como é que os viés afetam, além da gestão de experiência, como é que nos afetam a nós, seres humanos, e a nós, clientes. Pronto, nós temos aqui quatro que consideramos, se calhar que são aqueles que estão mais relacionados com a gestão de experiência, que é no fundo o tema que estamos aqui a falar hoje. Eu vou passar um por um, por cada um deles os quatro, e depois sim, damos-vos exemplos práticos. Se calhar é aí que vocês vão perceber mais a ligação de um e do outro. Mas pronto, não desvinculem de nós, chegaremos lá. Sim, Qualquer sim. dúvida, É só contexto, é só então, sim, contexto. qualquer dúvida também vão escrever no chat, nós vamos acompanhando. Pronto, então, isto são sempre viés cognitivos, como a Tânia explicou. E o que é isto de viés cognitivos? Basicamente é um padrão de distorção de nosso pensamento que ocorre em situações particulares, levando à distorção da nossa perspectiva.
como isto das vacas e dos tubarões, eu tenho a certeza que a maioria, tenho a certeza, eu não contei, mas eu vi assim muito por alto, a maioria disse tubarões. Também eu devo ter dito tubarões no início, porque de facto não há filmes de vacas assassinas. Isto foi-nos levar a um viés. Eu já vou explicar qual deles é que é, mas pronto, vou começar aqui pelo início. Sobrecarga de informação. Basicamente, todos estes vieses que estão nesta categoria influenciam a nossa capacidade de decisão. Ou seja, como é que nós conseguimos, nós, gestores de experiência, conseguimos ajudar os nossos clientes, colaboradores, etc., num momento de decisão e, no fundo, como é que lhes podemos dar uma menos carga, uma menor carga de informação neste nível. Ou seja, como é que podemos não sobrecarregar o cliente com demasiada informação para que ele tome a decisão de forma mais fácil, que nos faz passar para o segundo, comodidade. Portanto, aqui, como dar um conforto ao cliente, criando situações em que a velocidade de decisão acaba por ser essencial para tomar aqui uma decisão de forma mais fluida, mais natural, mais cómoda, no fundo, não é? Mais seamless. Vamos ao terceiro, ambiguidade, onde procuramos ser o mais claros possíveis, porque a nossa capacidade de decidir enquanto ser humano é baseada pela facilidade que temos de entender determinada informação que está à nossa frente, que nos explicam. E quanto mais informação for, das duas, uma, a informação é super clara e eu entendo diretamente e tomo logo a minha decisão, ou então é um bocadinho mais confusa e se calhar acabo por não tomar nenhuma decisão, porque não tenho a informação tão simples e direta quanto necessária. Ou seja, também há aqui muitos viés baseados nesta ambiguidade, ou mesmo na clareza de informação, que no fundo esta ambiguidade é muito a clareza de informação. E por último temos aqui a memória, que na verdade o que vimos aqui sobre a heurística da disponibilidade que a Tânia falou, entra aqui nesta categoria. No fundo, tratam-se de vieses cognitivos que de certa forma influenciam a maneira como nós nos recordamos de certas situações, com mais ou menos dificuldades. Aqui o caso de vacas e tubarões, creio que foi bastante direito e conseguimos chegar ao ponto que queríamos com a informação. E é isso. E acho que agora vou. O Zoom é que não está a colaborar comigo. Isto hoje não está. Pronto, vou Vais passar falar de uma aqui. coisa Exato, importantíssima. pronto. Já passou, entretanto. Pronto, vou falar de uma coisa importantíssima, exatamente, era isso que eu ia dizer, Tânia. Que nós podemos ter todos os viés em mente, e devemos ter todos os viés em mente, mas há uma coisa que deve ser transversal a tudo, que é a ética. É ética com letra maiúscula, é ética com E grande, no fundo. Ou seja, antes de passar aqui para os exemplos, queremos mesmo ter isto bem, bem assente É um na. tema sensível, não é? É aqui um ponto que podemos estar a entrar por pontos sensíveis e é muito importante isto que a Nirali está a dizer, de, que ela vos vai explicar melhor, de trabalharmos sempre com muita ética quando estamos aqui a gerir comportamentos de pessoas. Exatamente. No fundo, é uma Continua, desculpa. responsabilidade. Não, não, completaste-me até. É uma responsabilidade. Aqui conhecer melhor como funcionamento humano é um superpoder. Qualquer superpoder tem uma responsabilidade associada, não é? E nós aqui temos a ética como grande responsabilidade, ou seja, todo o objetivo de utilizar estes vieses devem ter estes quatro pontos em mente, ou seja, o propósito deve ser bom, deve ser benéfico para o cliente, devemos ser sempre o mais transparentes possíveis e nunca contradizer a informação que nós estamos a dizer e nunca contradizer também o primeiro ponto, não é? Nunca deixar de ser benéfico para o cliente. Ou o contrário, nunca dizer que é benéfico quando não é benéfico para o cliente. Deve ser também satisfatório, ou seja, todas estas mudanças causadas por esta decisão do cliente devem fazer com que o cliente se sinta bem, se sinta feliz, se sinta satisfeito com a decisão tomada. E o cliente deve sempre ter aqui uma liberdade de escolha, ou seja, quase que ter aqui o poder de decisão, não forçar a escolha, do cliente. Nós podemos ter uma journey ideal criada para o cliente e dizemos, não, este é o caminho ideal que nós queremos que o cliente siga, mas o cliente deve sempre ter esta liberdade de querer seguir outro caminho. Por isso, quando nós queremos interligar estes dois temas, devemos ter sempre estes quatro pontos na cabeça e ter o tema grande, que se chama ética, na cabeça. Pronto. Creio que ficou claro aqui esta esta fase
do webinar. Quero só lançar aqui uma questão e vão respondendo aqui no chat. Acham que existe algum tipo de impacto, direto ou não, se aplicarmos o design comportamental sem ética? Vão escrevendo. Portanto, sem Vão estes escrevendo, eu benefícios vou. todos que tu estavas a dizer, não é? Sim, 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 é que é mesmo que, o isso. que é que pode acontecer, não é? Que impacto é que isto tem se fizermos uma coisa sem ética? Exato, exato. Vão escrevendo, digam-me sim, não, sim, não. Isso só para percebermos aqui em termos de maiorias e minorias Uhum. em que ponto estamos. Mas eu vou falando de qualquer forma. Vão escrevendo, já estou a ver Uhum. aqui respostas a caírem. Mas boa, vão falando que é mesmo isso que nós queremos. Portanto, basicamente, se nós aprofundarmos aqui este tema, nós vamos chegar àquilo que nós chamamos de black patterns, padrões negros, assim, uma tradução mais literal. Por exemplo, imaginemos que nós estamos a fazer uma subscrição num serviço e no final temos aqui uma caixinha pequena para nós fazermos um tickzinho, mas essa caixinha já vem com esse tickzinho feito e embaixo da caixinha temos em letras muito pequenas, para não pagar o primeiro mês, deve retirar o ticket desta caixa. Se calhar não vem escrito nesta linguagem, mas algo do género. E eu não vejo essa caixa, essas letrinhas, avanço, 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 chego ao final e é-me debitado o primeiro mês de serviço. Ora, eu fico um bocado sem perceber, então, mas diziam que era grátis, agora cobraram, o que é que se passou aqui? Isto é desenhar sem ética, porque de facto está lá, a mensagem está escrita, só que é É sem com ética, uma não segunda está direto, intenção, com coisas encobertas, com não é disfarces. transparente, É. não é Não transparente. cumpre aqueles requisitos que tu Exatamente, disseste que deviam exatamente, recumprir, não não é? tem os Basicamente é isso. 4 requisitos que eu falei há bocado. Pronto, isto é desenhar sem ética e é isto que nós temos de evitar, ou nem evitar, não podemos fazer mesmo. Eu agora vou passar então à parte que se calhar mais querem, a parte 2 da sessão, que é exemplos práticos. O que é que nós fazemos aqui mesmo? Vou-vos só deixar aqui uma frase. É realmente suficiente aplicar o desenho centrado nas pessoas ou devemos também desenhar para a mente das pessoas? Pronto, vou deixar aqui em aberto. Vamos falar sobre como é que isto influencia a mente, como é que podemos desenhar estas experiências. Vou falar-vos do primeiro exemplo. Então, uma do KFC, acho que toda a gente aqui deve conhecer a KFC, restaurante de cadeia de fast food nos Estados Unidos. Este projeto implementado que eu vou falar, creio que só existe nos Estados Unidos, acho que ainda não está na Europa. Mas pronto, basicamente eles têm um projeto que implementaram que se chama Quick Pickup, onde eu posso fazer o meu pedido de casa, através da app, e depois passar pelo drive-thru, dirigir-me a um parque específico para levantar o meu pedido, o que eu encomendei. O McDonald's é uma coisa muito parecida aqui em Portugal. Eu posso encomendar de casa da aplicação, mas levanto na loja. E a MediaMarkt também tem um serviço muito parecido. Não sei se já está implementado em full, se é apenas piloto, mas creio que era na loja de Setúbal, certo? Corrijo-me, Tânia. Sim, Isso sim, é aí nesse muito caso parecido. era um click and collect rápido também, fazias a compra online e tinhas uns lugares de estacionamento exclusivos para esse tipo, para isso mesmo, não é? Para ser fluido e para ser rápido e para não estar ah, a complicar essa interação, para que fosse tudo mais Exatamente. simples. O que é que isto fez? Ajudou a trabalhar uma grande dor da experiência. Creio que nos 3 casos que demos aqui, tanto KFC, McDonald's, MediaMarkt, que é o tempo de espera para o pedido ou o levantamento do pedido, no caso da MediaMarkt, reduziu bastante. Eu creio que aqui a nível do KFC, exatamente, reduziu aqui no SLA em 26 segundos no processo de drive-thru. Ok, 26 segundos assim, se calhar não é muito, mas em termos de SLA é sempre bom ver que estas pequenas diferenças têm de facto impacto. Agora, talvez tenha aqui mais 2 exemplos. A Sephora, por exemplo, também só nos Estados Unidos, creio eu. Não parece que aqui em Portugal não há. Quando logamos na app e autorizamos, se calhar, a recolha da nossa imagem, fazemos um scan da nossa cara, a app automaticamente recomenda-nos o melhor tipo de maquilhagem com base no nosso tom de pele, com base no nosso formato de cara, com base numa data de coisas. Mas pronto, são estas pequenas coisas que
ajudam com que o cliente faça a escolha mais rapidamente. Faça a escolha rapidamente, e no caso aqui do KFC, temos aqui outros viés aplicados, por exemplo, o efeito zero, não vos expliquei isso do efeito zero, porque o efeito zero, preço zero, porque na primeira compra efetuada através deste projeto do Quick Pickup, KFC oferece um pacote de batata extra. Ou seja, eu fico mais incentivado a utilizar o produto. Ou seja, vou, se calhar, para receber este, este produto grátis. Ou seja, tem aqui outro viés associado. Facilita-me a escolha. Se eu tenho de escolher um Exatamente. onde posso fazer uma recolha e não receber nada e outro onde vou receber, para mim facilita-me muito a escolha e a opção de qual é que eu vou receber, não é? Exatamente, exatamente. É mesmo isso. Deixo-vos aqui umas perguntas para pensarem. Como podemos então simplificar a Customer Journey existente e onde é que nos pode ajudar a tecnologia neste aspecto? Tânia, falas tu do próximo exemplo? Faço sim, faço sim. Bem, este próximo exemplo que aqui trazemos hum, tem a ver com o dar a sensação de controle. Isto é, nós como pessoas, como humanos, gostamos de ter o controle da nossa vida, das situações, ou pelo menos gostamos de ter a sensação que controlamos as coisas, não é? Eu não sei se isto já vos aconteceu, mas quando se vai reservar um voo numa companhia aérea mais low cost, hoje em dia já nem nas low cost só, não conseguimos selecionar o lugar, a não ser que seja pago um valor extra, é que nós conseguimos ter esse controlo de pagar, de escolher o nosso lugar, não é? Nós compramos um bilhete, mas de resto não temos controle em mais nada. Acredito que não seja a única que já tenha passado por isto, não é? Já mais gente, de certeza, que ficou com os nervos à flor da pele quando comprou um bilhete e depois pedem-lhe mais, não sei, que é quase às vezes o valor do bilhete para Uhum, conseguirmos ter um lugar que queremos. Neste exemplo, então, que trazemos aqui do lado esquerdo, o exemplo da Qatar Airlines, aqui o que nós queremos mostrar é mesmo isso, é a sensação de controle. Porquê? Porque esta companhia o que faz é a preferência do lugar, na realidade, está incluída para qualquer pessoa. Qualquer pessoa que reserve, escolhe o seu lugar, não é apenas algo que seja exclusivo a clientes premium, ou clientes que têm eventualmente estado de pagar mais. E se levarmos isto para as nossas experiências que nós criamos enquanto pessoas responsáveis por equipas, por departamentos de experiência, temos então de pensar como é que podemos criar estas experiências fluidas e que de facto depois acabam por impactar em indicadores de experiência de cliente, porque eh, esta sensação de controlo, havemos de ter uma muito melhor experiência quando estamos a fazer uma reserva de um lugar com a Qatar Airlines, que não nos precisa ali de complicar a vida e dizer que afinal para conseguirmos viajar até o nosso destino de sonho temos de pagar mais não sei quanto se quisermos escolher o lugar. Aqui conseguimos então suavizar estas experiências. Podemos nos dar aqui mais alguns exemplos desta sensação de controle. Não sei se vocês repararam nisso, mas quem tem Netflix, por exemplo, através da app, é muito fácil encontrar o botão onde diz cancelar a subscrição. E isto, mais uma vez, dá a sensação de controle ao cliente, que eu posso usar o serviço quanto tempo eu quiser, durante o tempo que eu quiser, enquanto realmente for de valor para mim, um, e isso cria uma confiança nos clientes. Tal e qual como, sei lá, simuladores de pedidos de comida, não é? Quando nós estamos a fazer um pedido de comida através de uma app, nós sentimos que temos o controle na decisão do que é que queremos, o que é que não queremos, se queremos extras, se não queremos extras. Ele não nos impacta logo com alguma coisa já pré-feita. Aqui, também é importante, só referir, já que estamos a falar de vieses, não é? De heurísticas. Neste caso seria mesmo o sensação de controle, e vocês, enquanto profissionais ou entendidos ou apaixonados por este tema, se quiserem efetivamente aplicar este tipo de viés, não é? E aproveitarem isto, as perguntas que podem-se fazer é quais são então os elementos da experiência que fazem com que o cliente sinta mais controle na sua customer journey. Vão então a cada um dos momentos e conseguem perceber se neste momento que ele inicia a relação ou no momento de uso, quais são os momentos onde vocês efetivamente conseguem dar mais controle ao cliente para que ele fique com uma segurança melhor, não é? E mais satisfeito. Minaldi, queres falar do próximo? claro. Então, vou falar aqui de antecipar os erros. Portanto, temos aqui este terceiro exemplo da Expert Institute.
E tenho aqui dois print screens da página deles. O primeiro da direita, desculpem, o da esquerda, que é o inicial, e o segundo já é a página inicial redesenhada. Ou seja, eles redesenharam isto porquê? Porque notaram que tinham muita gente a começar a preencher o formulário e desistir. Ou seja, o que é que vamos fazer? Vamos simplificar o processo, vamos quase que simular que o cliente está aqui a falar com alguém. E aqui no segundo print screen, eu não sei se vocês conseguem ver bem ou não, mas pronto, basicamente o que ele diz aqui é What kind of expert are you looking for? E depois o que eu, o cliente, tenho que pôr é escrever a especialidade. Enquanto que no anterior pedia-me imensos dados. Primeiro nome, último nome, e-mail, número de telefone, etc. Pronto. Um, isto aqui simplificou bastante e teve uma melhoria de resultados na conversão em quase 10%. Fez com que melhorasse drasticamente os indicadores de conversão aqui nesta área. E porquê que nós falamos de antecipar o erro? Porque se calhar o cliente entrava em erro, ou seja, não sabia se calhar para que estava a preencher esta quantidade infinita de dados de forma inicial. Outro exemplo mais prático, de certeza que também é do vosso dia a dia. Nós, quando vamos levantar dinheiro ao multibanco, pomos o cartão, pomos o código, queremos levantar 20 euros. O que é que nos sai primeiro? O cartão ou o dinheiro? O cartão. Porquê? Porque nós, como seres humanos, temos a tendência natural de nos esquecermos de coisas. Uns mais que outros, certo? Mas toda a gente se esquece, de coisas, naturalmente. É ciência, é corpo humano, é mente humana. Não há como evitar, algumas coisas. Ou seja, a empresa, o multibanco, o que fez foi, estudou bem o comportamento humano, a mente humana, e decidiu que vamos primeiro retirar do multibanco o cartão para evitar que o cliente faça o erro de se esquecer do cartão de crédito no multibanco. Ou seja, isto também é um bom exemplo de viés para ter aqui em mente de que isto funcionou. E quando temos que colocar atenção em alguma coisa, há sempre coisas que nos podem distrair, tanto no exemplo aqui da Expert Institute como aqui no exemplo do multibanco. Posso Ah, dar mais um exemplo, Anirali? Desculpa. Coisa, Foi claro, aquele que claro. falámos há pouco tempo. Até, neste caso, um exemplo que eles ainda não fizeram nada, mas deviam fazer e antecipar o Aham, erro, não é? Aquele, infelizmente, um caso próximo tem uma criança que é alérgica ao leite e fizeram um pedido por uma aplicação e as latas, entre a lata de leite, que é para meninos que são alérgicos às proteínas de leite de vaca, ou outra, a cor é muito similar. O tipo de letra é igual, a cor é muito similar. Efetivamente não é a mesma cor, mas são duas cores de tons de pastel parecidas. O que é que fez? Fez com que quem foi comprar enganou-se, acabaram por dar o leite à criança e a criança teve de ser hospitalizada, graças a Deus está bem, mas isto seria importante para aquela marca prever e antecipar este erro do consumidor que provavelmente não tem conhecimento ou contacto ou relação com as latas o suficiente para de caras notarem esta diferença. Portanto, deveriam antecipar este erro, criando umas cores mais apelativas, ou tipo de letra, o que fosse. Mas aqui queria dar este exemplo porque podia ter corrido muito mal, não é? E está nas mãos das marcas, das empresas, criarem estas Atenção. experiências antecipando o possível erro que o cliente vai ter e dando-lhe logo uma solução quase de bandeja para estar, não é? Para facilitar estes gatilhos mentais e para facilitar o dia a dia e não ter carga cognitiva sempre excessiva, recorrer o cliente, seja ele a pensar qual é a lata correta de leite. Exatamente. A Vamos antecipar importância de isso. testar também as nossas ideias e de pôr em prática. Ou seja, Desculpa, testar. Neirali, mas pronto, querias Neste caso, não, acrescentar não, não, não este? tem problema, não tem problema. E é um ótimo exemplo. E um exemplo recente que por acaso falámos, creio que na semana Sim, é passada. isso. Sim, Depois sim, sim. estávamos a preparar este webinar para vocês e Exatamente. falei mesmo isso, assim, olha, aconteceu uma situação que encaixa naquilo que estamos a Exatamente. falar. Exatamente. Não, Ora, mas é mesmo isso, a importância da fase teste. Neste caso correu tudo bem, mas é importante testar também as nossas ideias neste aspecto para antecipar erros que possam dar em.
E É isso. conhecer bem o Ah, cliente, não é? Conhecendo cada vez exatamente. mais e conhecendo estes comportamentos, conseguimos antecipar. E também já vais falar Exatamente. disso um É bocadinho, mais à conhecer frente. o comportamento humano, tal e qual. Isso. Pronto, a pergunta que vos deixo aqui para anteciparem os erros neste sentido é pensarem como é que o cliente pode errar e que incentivo ou serviço complementar pode ser colocado em prática para evitar este erro. Deixo a questão em aberto e Tânia, dou-te a palavra para o próximo exemplo. Sim, vamos aqui então falar de mais um dos exemplos. E que exemplo é este? Ao fim e ao cabo, isto é, agrupar momentos de dor ao longo da jornada, tentando alternar ou tentando incluir e agrupar momentos altos de experiência. Então vamos aqui olhar para este exemplo. Aqui o que vocês veem são três planos diferentes da Code Academy, que é uma empresa de formação e que dá formação também. É um mero exemplo, pode haver outros, mas pronto, aqui trouxemos este para vos mostrar isto, que tem a ver com. Eles também fizeram um redesenho recentemente e conseguem, neste momento, dar aos clientes os diferentes planos, não é? Os diferentes preços consoante o custo, e se escolhem 6 meses, mensal ou anual, que de facto o momento de pagamento é um momento de dor para todos. Não é? Ninguém à partida gosta de chegar a esta fase de quando andamos, vemos um curso espetacular e depois chega o momento do pagamento, como é que vamos escolher? E o que é que eles fizeram? Fizeram uma coisa que foi juntar, através de um viés que nós chamamos viés de âncora, que ao fim e ao cabo vai-nos aqui ajudar a fixar a memória, que é o quê? Aquela parte que aparece por baixo, que diz ali, save 250. Isto é, eu vou conseguir reter que vou pagar o menos possível, não é? Aqui uma curiosidade que vos quero dar em relação a este exemplo que estamos a ver é que eles aumentaram a vinculação, ao fim e ao cabo, aumentaram a subscrição deste plano anual em 28%, que é muito. Mas também podemos dar outros exemplos desta questão do agrupar momentos de dor com momentos altos. Vou dar aqui um exemplo que não seja digital, que é o caso, por exemplo, das filas no parque da Disney. O que é que eles fizeram? Se estamos numa fila, ninguém gosta, não é? Quer ir para uma atração, para um carrossel, e estamos ali numa fila e muitas vezes com algum tempo de espera. Eles aproveitaram esse momento de dor, que é um momento de fila, para juntar à altura em que nós temos a interação com o rato Mickey. Então, o que é que as pessoas se vão lembrar? É da interação com o rato Mickey, que foi isto que criou relação, foi o momento alto, se for preciso, daquele dia. Foi quando tiveram com o rato Mickey, que coincidiu com o momento, se calhar, de maior dor que eles estavam a passar na experiência daquele dia, que tinha a ver com o facto de estarem na fila de espera para irem para um dos carrosséis. Ok? Espero que tenham aqui conseguido perceber o que é isto de agrupar momentos de dor com momentos altos. Os momentos de dor vão ter de existir, mas se conseguirmos, como no primeiro caso, não é? Juntarmos a poupança, a noção de poupança e a sensibilidade de poupança ao momento em que está a fazer um pagamento, ou se no caso de uma questão de filas, conseguimos juntar o momento em que está com o Mickey Mouse, ninguém se vai lembrar da fila, se está do Mickey Mouse, entendem? Pronto, podia-vos dar outros exemplos, mas creio que estes foram dois, um mais digital e outro não digital, que vocês conseguem perceber o que é isto de juntar os momentos de dor com os momentos altos. Aqui, neste exemplo concreto que vemos aqui do lado esquerdo, temos alguns vieses, como a questão da dor do pagamento, o viés de âncora que eu já vos expliquei, o status quo e da influência social. Mas aqui mais importante para vocês colocarem isto em prática e acionarem nos vossos departamentos, empresas, equipas, estas perguntinhas que nós deixamos aqui neste slide para vos deixar pensar e conseguirem acionar isto, não é? Como é que põem isto em prática. Então, quais são os pontos de dor da vossa jornada? Vocês já têm mapeados? Já sabem quais são? Se não, vamos lá fazer isso. E quais então é que são os pontos altos? E como é que então eu posso agrupá-los ou até distribuí-los de forma a que uns minimizem os outros? E neste caso até mais os altos que possam minimizar uma dor. Ok? Faz sentido? Espero que tenham entendido. Falta mais um exemplo, não é, Irão? Vamos Exatamente, para o é isso último. mesmo. Pronto, então, aqui, regra do pico final. Pronto, vou-vos. Pensem, enquanto eu falo nisto, quero que pensem no último passo da vossa journey, do lado do cliente, obviamente. Um, pensem no último passo. Dois, pensem no momento que tem uma maior componente emocional. Isto porquê? Porque, naturalmente, os momentos em que o cliente mais se lembra
Das duas, uma, ou as duas. Ou é um momento final, ou é um momento com uma maior componente emocional. Se estes dois momentos forem um só, melhor. E esperamos que seja emoção positiva, obviamente. Ah, muitas vezes não, sempre. É estrategicamente importante trabalhar no último momento. E vou-vos dar aqui o exemplo de uma cadeia de hotéis do Japão, que é a APA Hotels. Vou-vos dar, ou seja, vou-vos falar da journey toda do início, ou seja, o cliente chega, faz o check-in, dirige só ao quarto e tem aqui este ecrã grande que vem aqui na imagem. O que é que este ecrã tem? Não sei se alguém sabe ler japonês, mas caso não saibam, vou-vos fazer aqui uma tradução muito rápida. Que é, este ecrã diz-nos informação como regras de etiqueta do país, horários de abertura de transportes, por exemplo, de serviços do hotel, algumas palavras que podem ser importantes o hóspede saber, em japonês, palavras como olá, adeus, obrigado, se faz favor, coisas simples, não, também não é aqui nenhum curso de japonês português ou japonês inglês, mas são coisas importantes, principalmente, sendo que o Japão é assim, é um país diferente, tem uma cultura diferente, uma cultura específica, não é diferente ou não, uma cultura específica com regras de etiqueta específicas também. É muito importante ter esta noção, tanto à ida do Japão como à chegada do hotel, por exemplo. Isto facilita bastante a integração da pessoa no país. Pronto. Isto é no momento da chegada, é um momento uau à chegada do cliente. Vamos pensar agora no check-out, ou seja, eu quando cheguei disse que o check-out iria ser feito no domingo às 10 da manhã, mas atrasei-me e por qualquer motivo já não consigo sair às 10. Pronto. Eu tenho a opção de fazer um adiamento do meu horário de check-out a partir desta televisão também. Ou seja, até Ou às 9 imagina, Uhum. desculpa, Nirala, imagina, em vez de quereres, até viste, recebeste na aplicação do teu voo, que o teu voo atrasou e por isso Sim, não vale a pena sair do hotel mais cedo e consegues exatamente. rapidamente adiar o check-out. Então não vale a pena sair do hotel para estar no aeroporto mais não sei quantas horas, vou adiar e fico aqui um bocadinho à espera. Exatamente. E o espetacular é que posso fazer isto até 5 minutos antes da hora marcada para o check-out. Ou seja, podia fazer até às 9h55 da manhã. Adiar mais uma, duas, três, 4 horas, as que eu quisesse. Claro que, no momento em que eu fosse ao balcão, teria de pagar um extra, certo? Mas isto, o facto de eu poder fazer isto sem ter de falar com absolutamente ninguém, basta pegar no comando da televisão e trabalhar, pronto, passar por este processo de adiamento de check-out todo sozinho, independente, dá-nos um poder de controle, nem é poder, este se calhar não é a melhor palavra, mas uma sensação de controle genial, uma sensação bastante grande. Por isso é que estamos a dizer aqui este último momento é bastante importante. O último momento deste cliente foi adiar o check-out porque o voo se atrasou, por exemplo. Pronto. Esquecendo que teve que pagar um extra pelo late check-out ou qualquer coisa. Pronto. Mas detalhes, porque só isto dá uma sensação de controle brutal ao cliente. Por isso é que vos estava a dizer, pensa na vossa journey, qual é que é o momento wow do final da journey. Há aqui outras formas de trabalhar este momento da jornada, mais simples, naturalmente, dentro desta indústria. Por exemplo, já há hotéis que fazem isto, eu diria que em todo o lado, toda a Europa, pelo menos, ah, que é, por exemplo, pedir os dados de pagamento, dados de cliente, pronto, dados importantes, logo à chegada do hóspede ao hotel. Ou seja, não deixar isto para o final. Para quê? Para no final ser uma coisa, dizer, entregar a chave, ok, está tudo bem, assinar aqui, assinar ali, está feito. Para não haver este delay no check-out. Não, espera um bocadinho, tenho de imprimir isto, tenho de fazer isto, e dê-me o seu cartão. Para não haver todo este processo. Pronto. Outro exemplo que tenho aqui também é bastante interessante. É o exemplo de uma companhia aérea que é a Qatar Pacific, uma companhia asiática, creio eu, certo? Qatar Pacific, que é depois de um voo, os hospedeiros de bordo, atenção, isto só acontece na business class, mas os hospedeiros de bordo que viajam connosco despedem-se de nós pelo nosso primeiro nome. Ou seja, no final do voo é adeus, Nirali, espero que tenhas gostado do teu voo. Pronto.
E só o facto de dizerem o meu nome, dá-nos uma sensação de empatia com a marca, não com o hospedeiro, com a marca. Ou E seja, nesse momento, não é? Que acabaste de, se fores até uma pessoa ansiosa com o voo, passaste o ah, voo inteiro ali ansioso, acabaste de chegar ao teu destino, muitas vezes de sonho ou de reencontro com a família, ou acabaste de chegar ao destino, não é? Portanto, estás ali num pico de emoção alta, e eles vão-te ficar na memória quando tu, naquele momento, ainda por cima emotivo, se vão lembrar do teu nome e despedem-se. Aí está a exatamente, regra do pico final, não é? Tem aquela cereja no topo do bolo antes de exatamente. sairmos pelas escadas e despedem-se com o Não nome és só próprio, mais um também cliente, acho. não. És o cliente, és a cliente Mirali, és a cliente Tânia. Pronto. Não somos todos os É mesmos clientes. fantástico. Claro que isto, business class, classe económica, seriam É um outros. exemplo, é um exemplo. Exatamente. Cada Mas um nós faça acho os bastante interessante. exemplos, cada um Exatamente, pode aplicar exatamente. este exemplo depois à sua realidade. Exatamente, claro, claro, claro. Pronto, As aqui, mercearias antigamente sabiam os nomes de toda a gente, não é? ainda hoje, há muitas que, ainda hoje. Portanto, Exatamente, mas é mesmo isso. Pronto. A pergunta que eu vos deixo aqui é como é o momento final da vossa experiência e podemos reorganizar aqui os touch points para os clientes terminarem a journey com uma boa ou com a melhor recordação? Pensem nisso. Nós falamos muito ao longo destes 45 minutos sobre a conexão entre o desenho da experiência e o comportamento humano. Mas também começamos por ver aqui um padrão em como estes dados devem incorporar o programa de voz de cliente. Ou seja, se vocês já nos conhecem, se já estiveram aqui em algum webinar nosso, principalmente naqueles de VOC, nós falamos constantemente de dados operacionais e dados de experiência, que é aqui o OData e X-Data, aqui nesta box de dados que estamos a falar. No fundo, isto são o quê? São dados que conseguimos, dados de cliente que conseguimos através de diversas fontes. Surveys, por exemplo, uma delas. Se nós adicionarmos a esta componente de OData e X-Data a componente de B-Data, que se trata de Behavioral Data, ou seja, comportamento humano, dados de comportamento humano, nós conseguimos aqui um pack gigante, extremamente importante, a nível de gestão de experiência, um, de transversal a todo o projeto. Ou seja, há todo um universo para explorar aqui. Já há muitas empresas a incorporar esta informação nas suas bases de dados para fazer uma melhor gestão de experiência de forma contínua, detectar padrões de comportamento, corrigir fricções de experiência, de pain points, no fundo, de redesenhar toda esta experiência e de geri-la da melhor forma. Vou-vos deixar aqui alguns pontos-chave, os quatro mais importantes deste webinar. E Tânia, se quiseres acrescentar mais algum para além destes quatro, eu queria só até acrescentar, podes andar para o slide a seguir? sim. Quem ficou cá são dos duros e querem ouvir falar sobre isto. Só aqui chamar a atenção uma coisa. Ali a medição relacional transacional, como a Nirali disse, não é? Se quem já nos assistiu em relação ao Vox, sabe que isto são algum tipo de medições que se pode tirar de voz de cliente. E este slide é muito importante, embora confuso, e quem olha para aqui não perceba nada, mas o que isto muitas vezes quer dizer, e eu acho que o importante é a parte dos dados comportamentais, não é? A Big Data, nós vamos começar a apanhar cada vez mais clientes, portanto, aqueles que estão ativos e os que não estão ativos. Já existem coisas muito giras feitas a nível do digital, onde nós não precisamos de andar a perguntar ao cliente hoje em dia por inquéritos, porque se já estão nesta área, sabem que existe a fadiga de resposta a inquéritos, já existem outras formas de recolhermos a voz do cliente sem ser de forma solicitada, isto é, conseguimos recolher feedback não solicitado, e começamos também a ter plataformas, se quiserem saber mais sobre isso, depois falem connosco, mas já existem formas, nomeadamente através de Qualtrics, conseguimos prever este comportamento sem perguntarmos nada aos clientes, não é? E imaginem, fazermos isso. Portanto, se não perguntamos e se conseguimos detectar estas manchas e estes padrões de comportamento, começamos a conseguir mapear e dar seguimento a esta informação de forma contínua, não é? De todos os clientes. Agora já não é só aqueles que nos querem responder ao questionário, começam a Aham. ser de todos. E isso é fantástico. E desculpa, eu sei que este slide é Não, assim não, não. estranho, mas na realidade é muito importante porque
a Big Data é aquela informação que vamos começar a ter de todos, com recurso à tecnologia, mas que não vamos ficar limitados só por aqueles que nos vão responder a qualquer coisa. Se é que me fazem entender. Quer de forma solicitada, quer não, porque hoje em dia também já existem formas de recolher feedback não solicitado, através, se for digital, já devem ter visto uns botõezinhos a pedir feedback, mas que não sai nenhum pop-up, por exemplo, ou um QR Code. Já existem essas formas, mas aqui é mais do que isso. É detectar padrões de comportamento sem o cliente responder. Do ser humano, Isso. não Que só é espetacular. do Pronto, se tiverem cliente mais que vai ao interesse, balcão ou que digam-nos. é a loja. É mesmo Isso. transversal. É mesmo isso, é mesmo isso. E, Desculpa, podes seguir. não faz mal. Agora vou na tua onda também. Força, vai. E juntar isto com feedback transacional e relacional que já temos, normalmente, faz com que tenhamos aqui uma panóplia de informação possível e plausível para ser trabalhada. Com Daí, ética, com E com maiúsculo. ética, exatamente. Sem ética, nunca. Isto, atenção, tanto em clientes ou em touchpoints digitais como não digitais, que Certo, por todos os exemplos que nós demos aqui anteriormente, todo este contexto, estes vieses, no fundo, voltando aqui às palavras essenciais do webinar, podem ser aplicados em contextos digitais ou não digitais. Não, nesta questão da análise comportamental, não fazemos a diferença de um e do outro. É comportamento humano, tudo. certo. Agora sim, acho que vou passar aqui para os quatro highlights dos temas que falámos hoje. Primeiro, magia da interseção. Nós decidimos chamar aqui magia mais informal, por assim dizer. Ou seja, falamos aqui do facto de combinarmos vários temas, várias disciplinas. Falámos aqui do comportamento humano, do design de experiências. Falámos aqui em juntar B-Data, O-Data e X-Data tudo num só, ou seja, fazer aqui uma interseção de dados, mas sempre privilegiando a criação de experiências integradas. Isto porque às vezes nós temos a tendência para criar ótimas experiências, mas todas elas fragmentadas. Ou seja, por exemplo, a equipa digital tem uma experiência e a equipa de pós-venda tem outra. E se calhar eu, cliente, quando me dirijo ao pós-venda, o pós-venda não sabe o processo pelo qual eu passei anteriormente. Pronto, isto a mim, cliente, faz-me pensar, então, mas eles são a mesma empresa, não sabem o que é que eu já fiz, o que é que não fiz. Vendo do outro ponto de vista, se eu for ao pós-venda e o colaborador me disser, não, eu sei exatamente todos os passos que você deu até agora, e, ok, então pronto, eles sabem o que é que eu estou a fazer, vou ficar mais descansada. Pronto. São pequenas coisas que fazem diferença do ponto de vista do cliente. Deixo-vos aqui a pergunta: como é que nós podemos então trabalhar de uma forma mais integral com este behavioral design? Este, se calhar, não é transversal só a esta, é tudo no fundo, mas pronto, acabei por fazer já a pergunta. Dando aqui pequenos incentivos, incentivos que nos ajudam, que ajudam o cliente na tomada de decisão e geram uma mudança comportamental por parte do cliente, claro. Isto em ambientes digitais ou não, como disse há bocado, todos os exemplos que demos são transversais a qualquer contexto. Mas pronto, ter aqui estes pequenos incentivos. Por exemplo, a relembrar o exemplo da KFC, no pacote de batata grátis. Voltamos à ética, com E grande, ou seja, não esquecer nunca da ética. Isto porque as pessoas confiam em nós uma vez, caso esta confiança seja quebrada por uma experiência menos boa, muito possivelmente o cliente não voltará à nossa marca com a mesma frequência. Como tudo na vida, se calhar, somos seres humanos e quando nos desiludem, se calhar não voltamos a confiar da mesma forma. Lá está, é ciência, não é algo que se possa mudar. E por fim, aqui o Behavioral Economics, que é tangibilizar sempre o impacto, ter sempre em mente qual é que é o impacto que podemos causar no final, ou seja, em cada projeto que temos que abraçamos, pensar sempre em como tangibilizar estas questões, quais os indicadores que vamos poder trabalhar através de comportamento humano. Ah, E aqui neste Explorar esta área. caso pode ser quer uma perspectiva de custos, de eficiência, de otimização, quer a nível até de receita. E agora aqui vou linkar aquele exemplo que tu deste do hotel do Japão, não é?
o dar a sensação de controle para a mão do cliente e proporcionar aquele pico final, não é? De encantamento, ao mesmo tempo possibilita em 5 minutos ele poder adiar, não é? E este adiar vai-se efetivamente tornar numa viagem mais longa. Pode ficar mais até um dia ou mais dois, e isto efetivamente vai trazer income para a empresa. Não, é benéfico para o cliente, não esquecendo a tal questão das éticas, não é? Tem de ser satisfatório para o cliente, benéfico para o cliente, cumpre esses requisitos todos, para o cliente é espetacular, e para eles é win-win, porque Uhum. para eles também tem esse tal impacto económico e que nós acreditamos que isto tudo está interligado e a experiência está muito interligada com, com o impacto do negócio também, e, e também podem ver mais sobre isso em alguma informação que nós temos, em alguns vídeos, mas aqui é importante sempre que possível, ou sempre, conseguir associar algum impacto que tenha para o negócio, quer seja está a nível de custos, a nível de eficiência, a nível de recursos, ou a nível de income que venha. Uhum. Uhum. Desculpa, só queria então reforçar isso e Sim, senhor. fechamos. E fechamos, sim. Chegamos aqui ao final do nosso webinar. Obrigada a toda a gente que esteve aqui presente. Vou voltar a realçar, se alguém tiver dúvidas, escrevam no chat. Acho que já fomos respondendo aqui a várias coisas que foram surgindo, o que é ótimo. Saber que conseguimos antecipar as vossas dúvidas. Ahm, e é isso. Espero que tenham gostado e esperamos continuar a ver-vos por aqui nos próximos Sim. webinars. E se quiserem saber mais alguns temas que nós falámos com algum detalhe, talvez mais até aquela questão do Big Data, não é? Que é ali um tema novo e como é que podemos, quer dizer, nós demos casos e exemplos, mas como é que realmente podemos trazer esses dados para dentro da organização? Nossa realidade. Contactem-nos, isso, contactem-nos que nós teremos todos, sobre esse tema ou sobre outro, não é? Estava só aqui a dar um exemplo. Sim, sim, sim. Contactem-nos que nós teremos todos o gosto em ajudar-vos nisso e a Nem que esclarecer. seja para debater ideias, uma troca de ideias. Isso, Estamos sempre disponíveis para isso. isso. Pronto, então, obrigada. Até uma próxima. Obrigada. Aqui, encerrar